Hoje no Comunhão Entrevista a gente bate um papo com a cantora Gabriela Gomes. A gente vai falar sobre a carreira, vai falar sobre os projetos futuros, vai falar sobre grandes sucessos que marcaram a carreira dela. Fica com a gente. Oi, Gabriela, tudo bem? É um prazer receber você aqui, falar com você. Eu pude pesquisar um pouco sobre a sua música e eu tenho um testemunho. Vou logo dar um spoiler aqui começando, que eu tenho um testemunho para dar para você, não meu, mas de uma pessoa que eh, foi tocada por uma música sua, mas deixa isso mais para frente. Queria te dar as boas-vindas primeiro. Para mim é um prazer falar com vocês, sempre quando eu tenho a oportunidade de alguma maneira compartilhar, né, eu vejo isso como um privilégio. Então, muito bom, Karine, e eu quero saber, eu quero ouvir esse testemunho. Mas antes, a gente vai falar, gente, sobre um lançamento da Gabriela. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiz o meu dever de casa. Eu assisti algumas entrevistas da Gabriela, pude conhecer seu testemunho de vida, porque eu não conhecia, e é um testemunho muito forte que me impactou bastante. Inclusive, eu sonhei com isso, você acredita? Mas eu queria te Meu fazer uma Deus! pergunta, sonhei. Eu achei muito impactante, eu vi a sua entrevista com a Karina Bach, vi sua entrevista no Caixa de Música, vi sua entrevista em outros locais, eu disse: "Gente, você me passou muita verdade". Queria te dizer isso. Mas eu queria te perguntar, quem é a Gabriela fora dos palcos? Porque a gente conhece a Gabriela nos palcos, mas eu queria saber quem é a Gabriela fora dos palcos. Ai, minha amiga, essa é uma resposta tão clara, né, mas ela é tão profunda, né, porque a minha maior identidade é ser filha e amiga de Jesus. Eu acho que essa é a minha maior identidade, essa é a minha. Eu acho que tudo que eu faço e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, flui a partir desse lugar. Porque um dia ele me encontrou, ele me alcançou e me deu o privilégio, a honra de ser chamado sua amiga, sua filha, né. Então, essa sou eu, né, eu não, na verdade, é até difícil desconectar, uma pessoa da outra. Eu acho que, eu só o Senhor só me deu voz, um lugar de fala por causa disso. Porque senão não faria sentido, né, eu falar, eu cantar, eu ministrar, se não fosse a partir do lugar onde ele me chamou, que é o lugar da presença. Então eu costumo dizer que eu só tenho voz por uma causa, e a causa é a causa do Senhor. Então, essa sou eu, Você fala em chamado. essa é a minha vida. Quando você percebeu realmente que seu chamado era para música? Você lutou contra isso? Sim, lutei muito contra isso, porque eu nunca fui a pessoa das câmeras, né, nunca fui a pessoa que, eh eh, eu sempre fugi disso, né. Eu cresci num lar onde meu pai já fazia isso muito bem, já cantava, já, né, viajava o Brasil inteiro, então não era uma coisa que para mim era uma novidade, assim, sabe, de algo assim: "Nossa, eu quero isso para mim". Não, eu via, é o trabalho do meu pai, mas não era algo que eu falava: "Nossa, eu quero isso para mim". Eu tinha muita timidez para cantar. Mas eu acho que, o que para mim foi um sinal de que era isso que o Senhor queria para mim, além do dom que ele me deu, foi o altar, foi servir a igreja local. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar no Biuã, que era o ministério de juventude da igreja a qual eu congregava, né, a Igreja Batista Atitude na época, ali eu encontrei um lugar em Deus, ali eu encontrei uma algo que eu senti: "Cara, eu nasci para isso, eu nasci para adorar o Senhor, eu nasci para ministrar ao Senhor", e eu comecei, assim, primeiro eu comecei a gerar esse profundo relacionamento com o Senhor no secreto. E aí quando eu comecei a ministrar no altar do Senhor, não foi numa gravação,
não foi por causa de um, né, tipo assim: "Ai, você tem que gravar uma música", ou "Ai, você", não, foi ali servindo o ministério da igreja. Eu falei: "Cara, o Senhor me chamou e falou: 'Filha, eu tenho algo contigo, que não tem a ver com você, não tem a ver, sabe, com seu nome, não tem a ver com nada disso. Eu te chamei para carregar a minha glória. Eu te chamei para, cara, aonde você for, você vai liberar, canções a mim, e eu vou visitar esses lugares, e eu vou tocar pessoas'". Então, eu entendi que meu chamado, né, assim, eu digo vocação, né, porque eu creio que o nosso primeiro chamado é conhecer a Cristo. Sim. Mas a minha vocação veio a partir desse lugar, Jesus dizendo para mim: "Cara, eu tenho algo para você, e o que eu tenho tem a ver com a minha glória, eu quero revelar a minha glória às pessoas. Você quer? Vem e veja, venha comigo". Então, dali eu entendi que não era só sobre cantar, mas era sobre, eh, transformar também ambientes a partir da presença, a partir de, sabe, de fluir mesmo, como um rio de Deus nos ambientes, e Deus tocando as pessoas, levando as pessoas a Ele. Então, acho que foi assim. Você tocou num ponto muito importante que eu sempre toco também nessas entrevistas, que é o fato do cantor, do artista, não perder essa conexão com a igreja local, porque a gente entende que tem agenda, tem muitas viagens, mas essa é a base que alimenta a nossa relação vertical com Deus, que é a primeira. Sim, sim. Eu tenho uma visão, assim, algo que eu caminho, é um princípio meu, né. A Bíblia fala que Deus deu os dons para ferramenta da igreja, os dons para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu não acredito que Deus, eh, ele levanta ministérios individuais para ter um fim em si mesmo. O fim desses ministérios é servir na edificação da igreja. Então eu creio que o meu propósito de ministrar, de servir, de cantar, não é ser servida, né, não é construir uma carreira. Eu sei que isso é muito, pode ser até contraditório, mas não é construir um império em torno de mim, em torno da minha imagem, em torno da minha carreira, mas é promover uma edificação do corpo de Cristo, é glorificar Jesus e também servir a igreja. Então eu acredito que para isso foram dados os dons, só que por muito tempo a gente trocou isso, né, é como se a igreja tivesse um lugar de servir o ministro e não o ministro servir a igreja. Então, para mim, não tem como você ser cristão se você não faz parte da família de Deus, que é a igreja. Porque o cristianismo, o que Jesus ele veio edificar, ele falou para Pedro: "Pedro, sobre essa rocha eu edifico a minha igreja. Sobre esse fundamento eu". Então, o que Deus veio fazer? Ele veio fundar a sua família, a sua igreja, o seu corpo. A igreja que revela Cristo, né. Então, um ministro que está fora do lugar, do corpo, ele só vai revelar a si mesmo, porque é no corpo que Cristo se revela. Então, eu acredito nisso. Para mim, a igreja, ela de Jesus, ela é vital para todo cristão. E principalmente para o ministro, porque o ministro ele precisa se sujeitar e ele precisa caminhar junto com a família de fé, porque senão ele vai se tornar justamente essa figura descolada, aonde ele só é servido, onde ele vive para si próprio, onde ele vive para construir em torno de si próprio, e não cooperando no plano do Senhor. Então é isso que eu acredito, é isso que eu caminho, eu tenho vivido isso, sabe, com convicção, buscando isso no Senhor, para não cometer esse grande erro, né, de pegar as palavras de Jesus e e distorcer isso, né. Agora, Gabriela, a gente já falou um pouquinho sobre você, para quem não conhece, já conheceu o seu propósito, seu chamado. Agora a gente vai entrar nos projetos futuros e lançamentos. Esse ano, em fevereiro, se eu não estiver errada, foi lançado Fonte e agora você lançou Yeshua Bendito, né, junto com a Deborah Ellen. Eu queria te perguntar o que que Deus tem ministrado, no seu coração nessa fase, o que que a gente pode esperar ainda? Esse projeto é um projeto muito especial. Na verdade, essas canções, elas fazem parte de um álbum, que se chama Betânia. Inclusive, eu até lancei ano passado uma música, a primeira música, né, desse projeto, e dei continuidade esse ano com Fonte e Exu. Esse projeto foi um projeto muito específico, que o Senhor, ele
falou algo comigo ano passado, ele disse: "Filha, eu quero dar voz àquilo que eu estou fazendo, eu quero que você dê voz a isso". Então, algo que o Senhor pediu de mim, eu quero, cara, gravar, eu quero revelar a minha igreja, a minha casa, a vontade do Senhor, a minha vontade para minha igreja. E aí, ali, enfim, o Senhor foi gerando esse projeto. E um apontamento que Deus deu para mim era fazer isso em Portugal, em Braga, que é uma comunidade no qual eu caminho. Eu moro no Brasil, eu também congrego numa igreja local aqui, em Monte Santo, aqui em Novo Horizonte, mas a gente tem uma conexão realmente de casa, de amigos, nossos pastores, da minha família, do meu marido, vive lá em Portugal, em Braga. A gente tem uma ligação muito grande com a igreja lá. E o Senhor me direcionou a gravar lá. E foi muito legal, porque assim, o Senhor falou: eu quero. Até as pessoas que eu convidei para participar foram amigos. Deus falou: cara, eu quero que você chame os seus amigos, aqueles que caminham na mesma visão que você. Então eu chamei amigos, pessoas que nem são conhecidas, pessoas que nem são cantores, às vezes profissional, só ministram ali na igreja mesmo. Mas o Senhor queria que eu trouxesse essas pessoas, mas principalmente, que a gravação, o senhor falou para mim: "Liga somente as câmeras, mas que esse ambiente seja um ambiente do fluir da minha presença. Eu não quero que você capite uma coisa montada, eu quero que você realmente, que vocês realmente vivam isso aqui". Então a gente teve um ajuntamento só para você entender, um ajuntamento de 3 dias, foi um 3 dias na igreja, tipo um retiro, aonde todo mundo ficou junto, buscando a presença, tendo tempo de comunhão. E no último dia foi a gravação. E nesse dia, cara, a presença de Deus foi tão palpável, que a gente até esqueceu que estava acontecendo uma gravação. Então, assim, inclusive essa música, Yeshua Bendito é que Vem, se você vê, tem uma parte do vídeo onde a galera, a igreja entra no cenário e vira uma bagunça, a bagunça do Senhor, porque a presença de Deus foi tão palpável que a gente precisou se desprender a performance e se entregar àquilo que o Senhor estava fazendo. E eu creio que a mensagem que Deus tem comunicado nesses dias é que nós, como igreja, nós fomos chamados a ser casa do Senhor. Como em Betânia, que Jesus ele chegava e ele se sentia à vontade, onde ele era honrado e amado, né? Jesus ele nos chama para esse lugar de amigos de Deus, de caminhar com ele, de buscá-lo pelo seu coração e não só por aquilo que ele pode fazer. Então, eu creio que é isso que Deus comunicou através desse projeto, é isso que eu tenho comunicado, esse chamado de Deus, né, para a gente ser casa, igreja, para a gente ser aqueles que se assentam na presença, que amam a Cristo. E é isso. Gente, eu gosto bastante. Ó, Karine, eu gosto muito de falar. Então, assim, você pode Não, me tratar assim. eu amo pessoas, assim, que conseguem desenvolver e eu fiquei quando eu assisti as suas entrevistas, eu disse: "Meu Deus, vai ser muito mamão com açúcar", porque ela fala muito e fala com propriedade e principalmente fala com verdade, porque a gente consegue, diferenciar, porque seu testemunho é muito forte e dá para perceber que você entende da palavra, mas principalmente você vive a palavra, né, que essa é a essência do evangelho, a gente viver e testemunhar com a nossa vida, não só com as nossas palavras, né, a nossa boca. Agora, eu vi nessas entrevistas que você tem uma facilidade muito grande de composição, que é algo, assim, realmente que Deus te dá, Deus te deu esse dom. Aconteceu mesmo com essa música? Essa música é autoral? Essa música, a Yeshua, ela não é autoral. Inclusive, é uma das poucas músicas que eu já gravei que não são autorais. Eu acho que, inclusive, ela é a única música dos últimos tempos que eu gravei que não é autoral, a Yeshua, mas ela é do nosso pastor. E só que a Bendita é o que Vem, que é o medley dessa música, ela nasceu na hora, ali no dia, nesse tempo. Então a gente começou a liberar, Bendito é o que vem, em nome do Senhor, e nasceu uma música ali, eu e a Débora e todo mundo junto. E esse foi um projeto que nasceu de forma muito coletiva. Então não foi um projeto tipo um projeto de carreira meu, assim, ai, eu vou gravar um DVD lá em Portugal, um projeto lá em Portugal. Na verdade, a forma como Deus conduziu isso era: filha, eu quero que você faça isso com amigos. Só que você tem a voz, o Senhor me posicionou, né, num lugar para comunicar. Então, eu só fui tipo assim, a ferramenta de Deus para comunicar uma mensagem, mas
esse projeto a gente sentou em amigos, a gente sonhou junto, a gente orou junto, Deus foi dando direções para a nossa igreja. Só para você ter ideia, a nossa igreja lá em Portugal estava em construção, ainda está. E durante o processo, né, quando a gente soube que ia ter a gravação lá, o juntamento, cara, irmãos, isso é muito importante eu falar, porque isso às vezes não é falado, né, o que está por trás. Irmãos, né, muitos deles, alguns abriram mão do seu próprio trabalho para pintar a igreja, para que a igreja estivesse pronta. Irmãos mulheres, crianças que iam para a igreja para limpar a igreja, para faxinar a igreja, sabe? Porque estava em poeira, então mutirão de voluntários da igreja se juntaram para a gente limpar junto a igreja, e a gente teve um tempo tão precioso ali em unidade, todo mundo junto limpando, sabe, a gente posicionando tudo, limpando a igreja, aí irmãs que faziam comida, faziam bolo, faziam pizza para levar para os voluntários que estavam ali servindo, inclusive mulheres que tinham acabado de ter filho, né? Tinha uma menina que tinha acabado de ter filho, mas fez pizza para levar para gente que estava na igreja limpando. Então, assim, teve muitos irmãos por trás que entenderam que isso não era um projeto meu, mas era um projeto da igreja, que Deus estava comunicando algo para a igreja de Cristo. O que é ser igreja? Eu vejo que Deus está trazendo essa essência de volta. Eu acho que é uma mensagem que a gente precisa voltar. Por quê? Porque Cristo, ele volta para a sua igreja. Ele volta para resgatar uma noiva. E o que é ser noiva? O que é ser igreja? Né? O que é fazer parte da igreja de Cristo? É ser um coro, alguém que vai ali buscar um lanche, né? Eu vou lá na igreja para receber. Eu vou lá na igreja para ser edificado. Eu vou lá na igreja. Ai, hoje a palavra não estava muito boa. Ai, hoje o louvor não estava muito bom. A gente tem agido como consumidor e não como parte de um plano, parte da família de Deus. Deus tem um plano, e o plano de Deus não é olhar para a minha vida de forma individual e dizer assim, ai, olha, você vai ser isso e aquilo. Não, Deus tem um plano de edificar a sua igreja, de fazer com que tudo se reúna debaixo da autoridade de Cristo. Então, nós que somos amigos de Deus, nós que ouvimos a voz do Senhor, nós que nos dizemos cristãos, evangélicos, nós precisamos entrar na vontade e no plano do Senhor. Quando Jesus ele veio no seu tempo, os fariseus não entendiam, os escribas não entendiam. Eles queriam, na verdade, eles pegaram a lei e fizeram dela o que eles queriam. Mas Jesus veio confrontar um sistema assim, olha, venham a mim, o meu reino, a minha vontade. Jesus mostrou como que era e eles não aceitaram. E hoje a gente corre um grande risco de ser religioso, de ser crente, de ser evangélico, de ser muito gospel e perder o plano do Senhor e perder a vontade de Deus, o que Deus está fazendo. Né? Por isso que a palavra ela é fundamental e a igreja ela é fundamental. A igreja de Cristo, tá? A igreja diz, porque nela nós entendemos aquilo que Deus está comunicando para esse tempo. E é a partir dela que nós também revelamos Cristo. Então, assim, esse projeto, para mim, ele é muito profundo por causa disso. Né? Ele comunica uma mensagem que vai além de uma música que canta uma mensagem. Né? São muitas camadas, né? E eu fico muito feliz de ter esse privilégio de compartilhar. Pois é. E Yeshua é uma declaração muito profunda, né, muito forte sobre Jesus. O que que você quer que Sim. as pessoas, vivam ou entendam quando ouvirem essa música? O que eu desejo é que as pessoas sejam despertadas, primeiro a olhar para Cristo, né? Primeiro a voltar os seus olhos para Yeshua. E segundo, o meu desejo é que as pessoas voltem à palavra, voltem ao plano original do Senhor e à bendita esperança. Porque a bendita esperança do Senhor, né, não é fazer minha vida ficar melhor. Mas a bendita esperança do Senhor é que Ele vem e Ele não demora. Essa é a esperança da igreja, Maranata. Esse é o estilo de vida que um cristão deve viver, alguém que espera, que anseia pela presença de Jesus. Então, o meu desejo é que as pessoas elas sejam despertadas para o evangelho original, daquilo que Jesus pregou, daquilo que os discípulos ou os apóstolos viveram, né? Aqueles que deram a sua vida, aqueles que Estevão que foi apedrejado, né, até a morte, e ele olhou para Cristo e ele falou: "Deus, perdoa, eles não sabem".
discípulos de Jesus, apóstolos que foram perseguidos e se alegraram na perseguição, porque eles falavam, cara, nós vivendo aquilo que Jesus disse, nós estamos compartilhando dos sofrimentos de Cristo. Então, essa é a bendita esperança da igreja, é Jesus, é a sua volta, é o seu plano. Então, o meu desejo é levar as pessoas a olhar para Jesus e ao seu plano original. Agora, Gabriela, vamos falar sobre uma música sua que já virou a maioria das pessoas te conhecem por ela, né, que é Deus Proverá. Mas existe uma história por Sim. trás dela, não existe? Em que momento da sua Sim. vida você estava? Como é que foi receber essa canção? Essa canção, ela é muito, eu amo, ela é muito preciosa para mim, porque eu lembro que eu tinha 19 anos e eu estava vivendo um tempo de transição na minha vida. Eu tinha muitas palavras do Senhor sobre o meu futuro, eu tinha muita convicção, sabe, em Deus, de tipo, Deus, a minha vida é do Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu estava diante de grandes desafios. Eu tinha acabado de produzir o CD da Midian Lima, já estava nesse processo de produção. Na verdade, foi o meu primeiro projeto que eu fiz. Assim, foi uma parada surreal, porque antes de ser cantora, né, antes de ter sido, fui produtora. E eu estava diante de grandes desafios, como uma menina de 19 anos que não tinha certeza do seu futuro, tinha uma história, né, de vida, tinha uma bagagem da qual eu ainda lidava com aquilo, ainda tinha muitas questões em mim que precisavam ser curadas, e com toda aquela incerteza. E eu lembro que eu peguei meu violão com Jesus orando, e eu falei, Senhor, e aí eu abri a palavra de Deus, caiu naquela palavra que Paulo fala, né? A gente pode ser abalado, mas não aflito, mas nunca destruído, enfim. Eu não sei agora te dizer a referência, tá? Depois eu procuro e te falo, só pra gente não fazer a entrevista. Mas foi baseado nessa palavra. E eu comecei a orar e eu falei, Jesus, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. E eu sei que o Senhor proverá, porque o Senhor é o meu Pai. Então eu comecei, debaixo desse entendimento, entender que o meu futuro estava na mão do Senhor, né? E que Ele iria prover aquilo que eu não conseguia dizer, porque como a minha vida era do Senhor, eu não tinha respostas. Eu falei, Deus, só Tu sabes aquilo que eu preciso, aquilo que eu com quem eu vou casar. Eu estava em todas essas incertezas de com quem eu vou casar, como vai ser meu futuro, o que eu vou trabalhar, né? Daquele lugar onde a gente tem que dar uma resposta para a sociedade, né? Para os pais da gente, para o cara. E aí, o que você vai fazer na faculdade? O que você vai. E essa canção nasceu, né? Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. E eu lembrei daquela palavra, né? Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Essa palavra foi uma palavra que me marcou profundamente na minha infância. Minha avó lia para mim, me ensinava o Salmo 121. E então, acho que quando eu compus Deus Proverá, é como se tudo isso fosse para fora, né? Essa convicção de que Deus era o meu pai, meu provedor, e a convicção de que olhando para o alto, olhando para Ele, fixando os meus olhos nele, eu sabia que o meu socorro viria e que tudo isso, né, seria apenas uma fase, né? Mas o que me importava, aí tem uma parte que fala, quero ser provado para ser aprovado, né? O que me importava era o quê? Permanecer, mesmo sendo provada, para receber a aprovação do Senhor. Então, é isso. Gabriela, por que que eu toquei nessa música, né? Por que que eu mencionei essa música? Aí entra o testemunho que eu queria compartilhar com você. Eu sou de Manaus, sou adventista, já me converti ali depois dos vinte e Hum. cinco anos, faz uns 12, 15, quase 15 anos, enfim. E eu tinha um amigo de trabalho que ele era muito festeiro, mas infelizmente ele morreu na pandemia. Mas pouco antes, eu Meu sempre Deus. ali tentando, evangelizar, não só através do meu testemunho, do meu comportamento ali na empresa. E sempre que acontecia algum problema, porque a gente trabalhava ele trabalhava embaixo, eu trabalhava em cima, ele ia lá na minha sala e ficava era um momento dele relaxar, ele desabafar. Aí teve um dia que ele abriu a porta, eu lembro muito, porque foi nesse dia que eu conheci você. Aí ele: "Eu te mandei uma música, eu compartilhei uma música com você, você já conhece?"
E ele, nesses últimos meses de vida dele, ele louvou muito através dessa música Deus Proverá, e foi aí que eu conheci você. Infelizmente, pouco tempo depois, apesar de muito jovem, ele morreu na pandemia, né, mas essa história ficou na minha cabeça. Eu nunca pensei que eu pudesse entrevistar você e poder te contar isso pessoalmente. Uau, uau, que alegria, minha amiga. E, meus pêsames, né, porque a gente perdeu muita gente preciosa, né, muita gente especial na pandemia. Feliz, porque esse é o nosso propósito, sabe, Karina? Eu não vivo para outra coisa a não ser glorificar Cristo. E o que eu quero ouvir do Senhor no último dia cara, vem a mim, sabe? Vem a mim, bendita é minha serva, sabe? Você cumpriu tudo que eu quis, tudo que eu desejei. E ouvir testemunhos como esse é um lembrete que a gente deve continuar cantando, pregando, falando de Jesus até o último fôlego da nossa vida, porque o que importa é que mais pessoas conheçam Jesus. E glória a Deus pela sua vida, né? Que com aquilo que você podia falar, aquilo que você tinha, você compartilhou sobre Cristo, né? E que seu amigo pôde ter contato, né? Pôde ter esse encontro, né? A partir de uma canção. Glória a Deus por isso. Amém. Agora, você falou que teve muitos momentos de dúvidas, de indecisões, Sim. e que você só conseguiu superar isso a partir da descoberta da sua identidade em Deus, como filha de Deus. Qual tipo de conselho você daria para as pessoas discernir na prática a voz de Deus na sua vida, na vida dela, no caso? Não existe nada mais, poderoso do que a palavra de Deus. É nela que está toda a verdade de Deus. É nela que está toda a plenitude, né, daquilo que Deus quer que a gente conheça. Então, meu conselho para você, leia a Bíblia, fale com Deus, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que traga à luz as palavras do Senhor. E por último também eu queria dizer, não saia da igreja. Pelo contrário, entre, sabe, faça parte da igreja. Porque, como a Bíblia nos ensina, né, que o Senhor ele vai preparar a sua igreja, né, para a volta de Jesus, como noiva, sendo adornada para o casamento, é nela que nós temos que estar inseridos, é fazendo parte como membro, a gente tem que estar ali, porque ali a gente entende a nossa identidade, ali a gente entende o nosso propósito, ali a gente, como aquelas 10 virgens, né, as 5 tolas e as 5, né, que eram sábias, elas estavam que juntas, né? Isso fala sobre a igreja. Eu não consigo, por mais que eu tenha, é, eu produza óleo ali no meu secreto, eu preciso do meu irmão. Eu não posso sem o meu irmão. Então, para mim, a minha identidade, ela veio a partir de, né, da palavra, de conhecer Jesus, de orar. Mas as escamas dos meus olhos caíram quando eu entrei, quando eu comecei a caminhar com irmãos, quando eu comecei a de fato entender o que é ser igreja. Sabe quando Paulo está a caminho de Damasco e ele tem a visão de Jesus, ele tem uma experiência com Deus, certo? E ele fica cego. Muita gente para aí. Muita gente tem um encontro com Deus, uma experiência com Deus e para. Só que, qual foi o direcionamento de Deus para Paulo? Até a casa de Ananias. E lá você vai entender. Então, às vezes a gente tem um encontro com Deus e fala, nossa, eu tenho minha intimidade com Deus e é suficiente, mas quantas vezes nós permanecemos cegos quanto ao Senhor e quanto a nós mesmos, porque nós não nos submetemos a um lugar de comunhão, de discipulado. E a igreja é isso. A igreja é esse lugar. Então, as escamas dos meus olhos caíram, foi na comunhão, foi na mesa que as escamas dos meus olhos caíram. Eu tive uma experiência com Jesus. Eu encontrei a Cristo. Cristo me chamou. Mas os meus olhos foram abertos quando irmãos me abraçaram, me pegaram, me confrontaram, onde eu pude expor as minhas feridas e me permitir ser curado, onde eu curei, né, onde outras pessoas também se expuseram, eu também fiz parte da cura de outros. Então, assim, isso é igreja. Então, eu quero dizer para quem está lendo, quem está ouvindo, isso, né? Busca o Senhor, busca o Espírito Santo, mas faça parte da igreja.
E é isso. Quem não entende que o evangelho exige relacionamento. A gente pode estudar a Bíblia, a gente pode ter um relacionamento com Deus ali, aquele nosso momento de devocional, momento de oração, mas se você não é intencional nesse relacionamento com outras pessoas, você não entendeu o evangelho, porque o evangelho é isso, é relacionamento, você não é uma ilha, você precisa de pessoas e pessoas precisam de você. E isso que é bonito, né, no nosso Isso. evangelho de Cristo. É isso. Essa é a beleza do Cristo veio como unigênito para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Podia falar filhos, né? De forma individual, mas irmãos. Então, a nossa identidade tem tudo a ver com a filiação, mas também tem tudo a ver com ser irmão. Jesus, ele disse para vocês dois, e nisso se baseia a lei e os profetas. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, sem essas duas coisas, isso precisa ser o fundamento da nossa fé. Às vezes a gente se esquece por que a gente é evangélico, a gente se esquece por que a gente é cristão. A gente se acostumou tanto com os dogmas, né, com as liturgias da essência da palavra que o Senhor nos ensina. Então, eu creio que o meu papel, né, como alguém que também o Senhor colocou no lugar de uma voz de autoridade para falar, para comunicar, é isso, é um retorno, é um chamado ao retorno às Escrituras e à vontade do Senhor. E Gabriele, para quem quiser ouvir Yeshua, vai aonde? Olha, você pode entrar lá no YouTube, coloca Gabriela Gomes e Yeshua, e também no Spotify, na Deezer. Se você quiser também acompanhar as novidades, né, do que a gente tem liberado, do meu ministério, é Gabriela Gomes BR lá no Instagram. Inclusive, a gente tem até um canal de transmissão que se chama Amigos de Jesus, e ali eu compartilho algumas coisas. E eu também, a gente também tem um Instagram que se chama Em Betânia, que é um ministério que está nascendo, justamente com esse propósito de comunicar uma mensagem. Então, em breve a gente vai ter um ajuntamento, inclusive a gente vai ter uma nova conferência lá em Portugal de novo esse ano, mas não vai ser uma gravação, mas a gente vai ter transmissão, vai ser um tempo de buscar mesmo a presença de Deus. Vai ser no dia 4 a 7 de junho. Queria também anunciar a todos, né? Quem sabe tem ouvintes aqui de Portugal, da Europa, que querem estar conosco. E é livre também o acesso, mas você entra lá no Instagram que você vai ter mais informações. Nossa, foi um prazer falar com você. Tenho certeza que essa música vai ser um sucesso, porque você é muito direcionada, é muito usada por Deus realmente para alcançar pessoas através da sua música, da sua arte, e é uma porta de entrada, né? Assim como a literatura, a música, as produções, os filmes são também para alcançar muita gente, pessoas que talvez não, se sentem ainda confortável de frequentar uma igreja, porque isso é um resultado, né, uma caminhada, né. Então eu sempre faço questão de incentivar e elogiar, porque vocês são realmente essa porta de entrada para muitas pessoas que não são cristãos e para a gente também que é cristão, que a gente precisa desse acalento, porque a gente quer trazer outras pessoas, mas a gente quer também cuidar de quem já é de casa, né. Então eu quero te agradecer muito por essa entrevista, amei te conhecer, tenho certeza que quem for assistir esse nosso bate-papo também vai ter a mesma sensação. Minha amiga, foi um prazer falar com você. Eu amei, assim, essa liberdade, realmente essa oportunidade de poder falar de Jesus, de poder compartilhar a mensagem. Esse é o nosso propósito. E que Deus abençoe vocês. Revista Comunhão, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer. E para você que ficou com a gente até aqui, você pode nos acompanhar também na nossa rede social, @oficialcomunhão, e no nosso site. Até a próxima!